conversar, gostosuras, bom dia. Nós vamos fazer igual da última vez, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? E aí eu vou explicando, eu vou pedir para vocês desligarem o microfone, para poder todo mundo me ouvir bem. E só ligar o microfone se precisar fazer alguma pergunta, tá bom? Ok. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Bom, nós vamos falar novamente sobre MDC e MMC. Por isso, na última aula, vocês viram múltiplos e divisores, tá? Para relembrar o que era múltiplo e divisor, para a gente poder entrar em MMC e MDC novamente. Ó, relembrando, para começar, a gente vai relembrar o que é uma decomposição em fatores primos, tá? Lembrando que os números primos são aqueles que só dividem por eles mesmos e por 1. Eu tenho nessa aula o crivo de Erastótenes, que é aquele que mostra os primos. Eu coloquei de 1 até 200. Essa aula vai estar disponível para vocês na Plural após o meio-dia de hoje, tanto a videoaula quanto essa aula em slide, para vocês poderem copiar no caderno, tá? Então, ó, decomposição. Eu vou decompor aqui o número 630. Eu vou sempre tentar iniciar dividindo por 2. Apenas se não der, eu passo para o próximo, que é 3. Se não der mais, eu passo para o próximo, que é 5. E assim por diante. Então, 630 dividido por 2 deu 315. 315 não divide por 2, porque para dividir por 2 precisa ser par. Mas dividir por 3. Dividido por 3 deu 105. Dividido por 3 deu 35. Dividido por 5 deu 7. O 7 é primo, só divide por ele mesmo. E aí chegou ao 1, tá? Aí eu fiz a decomposição do número 630 em fatores primos. Lembrando que, se você aumentar aqui para o 3, você não pode mais dividir por 2, tá? Você não pode diminuir. Você só pode aumentar daqui para frente. E você vai tentar dividir sempre pelo menor primo possível. Outro exemplo. O quociente aqui é o número 112. Ele é par, então dividir por 2, eu começo no 2. Dá 56. Ainda é par, então ainda dividir por 2. Dá 28. 28 ainda é par, divide por 2, dá 14. 14 ainda é par, dividido por 2 dá 7. O 7 é primo, só divide por ele mesmo. E aí sim, eu chego a 1. Tá? Até aqui, dúvida? Ninguém falou? Dúvida. Fala, meu bem. Sempre tem que terminar com 1? Sempre. Você tem... essa era a pergunta também. Sim, você sempre tem que dividir até dar 1, tá? Beleza. Ó, esse aqui é o crivo de Eratóstenes. Todos esses numerozinhos amarelos são os primos, tá? Então, eu separei aqui os números primos para vocês, do 1 até o 200. E aí, vocês podem anotar, depois vocês copiam isso no caderno, para vocês saberem se é primo ou se não é primo, que isso aqui facilita bastante na hora da decomposição, tá? Com a prática, vocês aprendem, vocês vão gravar quais são os primeiros primos, porque raramente a gente passa para esses maiores. Máximo divisor comum é o MDC. No MDC e no MMC, eu sempre tenho mais de um número, tá? 2, 3, 4 números dividindo simultaneamente. O que quer dizer? Ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, eu quero achar o MDC entre esses 3 números aqui. Eu vou dividir eles por fatores primos, que é a mesma coisa da decomposição que eu acabei de explicar, só que eu vou fazer com os 3 números ao mesmo tempo, tá? Os 3 números são pares, então eu começo dividindo por 2. Porém, se um número apenas fosse par, eu iria iniciar no 2, tá? Eu só aumento quando nenhum dos 3 divide mais. Então, ó,
180, 240 e 270 dividido por 2. Aqui estão os resultados das divisões. Veja bem, o 135 não divide por 2, mas esses dois aqui sim. Então, eu vou continuar dividindo por 2. Dividido por 2, deu 45, 60, o 135 que não dividia, eu só mantive ele aqui. 60 ainda dividi por 2, então eu vou continuar no número 2. Dividido por 2, mantive o 45 porque ele não divide por 2. 60 dividido por 2 deu 30. 135 eu mantive porque ele não divide por 2. Bom, o 30 ainda divide por 2, então eu vou continuar no 2. Tá? 45 não divide, eu mantive ele aqui. 30 dividido por 2 deu 15. 135 não divide, eu mantive ele aqui. Agora, nenhum dos três divide por 2. O menor número que eu consigo dividir um deles é o 3, tá? 45 dividido por 3 dá 15. 15 dividido por 3 dá 5. 135 dividido por 3 deu 45. Aqui, eu ainda tenho o 45 e o 15 que divide por 3. Então, eu não posso aumentar, tá? Eu vou no 3 de novo. 15 dividido por 3 deu 5. O 5 não divide por 3, então eu mantive ele aqui. 45 dividido por 3 deu 15. Veja, o 15 ainda divide por 3, então eu vou continuar dividindo por 3. O 5 não divide por 3, eu mantive. Outro 5 não divide por 3, eu mantive. 15 dividido por 3 deu 5. Agora eu só tenho o número 5 é primo, eu vou dividir por ele mesmo, que é 5. O 5 dividido por 5 deu 1, e aí eu termino o meu MDC, tá? Agora, eu preciso achar qual é o máximo divisor comum entre eles. Para isso, eu vou pegar só os números que eu dividi os três ao mesmo tempo na linha. Esse 2 dividiu os 3. Esse 3 dividiu os 3. E esse 5 dividiu os 3. Então, eu só vou pegar esses três números, tá? Aqui, ó. E vou multiplicá-los. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. O MDC entre o máximo divisor comum, ou seja, que dá para dividir os três números e sobrar resto zero, é o número 30, tá? É o maior número que eu consigo dividi-los. Outro exemplo, eu quero o MDC entre o número 84 e 126. Eu quero o máximo divisor comum, o maior número em que eu posso dividir os dois com resto zero e sem dar vírgula. Os números são par, então vou iniciar no 2. 84 dividido por 2, 42. 126 dividido por 2, 63. O 42 ainda é par, então eu consigo continuar dividindo por 2. 42 dividido por 2 dá 21. O 63 não dá para dividir por 2, eu mantive ele aqui. Agora, nenhum dos dois divide mais por 2, mas dá para dividir por 3. 21 dividido por 3 dá 7. 63 dividido por 3 dá 21. O 7 não divide por 3, mas o 21 sim. Então, eu vou continuar no 3. 21 dividido por 3 deu 7. O 7 que não dividia, eu mantive ele aqui. Os dois 7 agora vão dividir por ele mesmo para chegar ao resultado 1. Que é o 7, né? 7 dividido por 7 deu 1, 7 dividido por 7 deu 1. Terminei o meu MDC. No MDC, eu pego só os fatores primos aqui, os divisores primos, que eu usei para dividir os dois números ao mesmo tempo. Então, eu vou usar o 2, o 3 e o 7. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. O MDC entre 84 e 126 é o número 42, ou seja, o maior número que eu consigo dividir o 84 e o 126 é o número 42. Até aqui alguma dúvida? E se o primeiro número também não dividir? Se só um deles dividir, por exemplo, por 2? Aí continua do mesmo jeito, tipo, Sim. só com um. Sim, você divide só um. Se um deles dividir por 2, você precisa obrigatoriamente iniciar no 2. Ah, sempre tem que iniciar no 2? Só se não for possível. Por exemplo, eu tenho só números que não são pares. Todos os números são ímpares. Nenhum deles vai dividir por 2. Aí você inicia em outro número. Mas se um deles dividir, você tem que iniciar no menor número possível. Beleza. É só isso aí.
Aplicação contextualizada do MDC. Onde que a gente usa isso? Para que ele vai servir? Bom, uma abelha rainha dividiu as abelhas de sua colmeia nos seguintes grupos para exploração ambiental. Um composto de 288 batedoras e outro de 360 engenheiras. Sendo você a abelha rainha e sabendo que cada grupo deve ser dividido em equipes constituídas de um mesmo e maior número de abelhas possível, como então você redistribuiria suas abelhas? Traduzindo, você tem 288 batedoras e 360 engenheiras. Você precisa dividi-las em grupos com um mesmo e maior número de abelhas de cada tipo. O que você vai fazer? MDC, maior divisor comum entre o 360 e os 288, que são os números de abelha, tá? Então aqui, ó, eu fiz o processo do MDC. E já coloquei aqui para vocês em vermelho quais eu usei para dividir os dois, tá? Ou seja, quais são os divisores que eu vou usar para multiplicar. Coloquei eles aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Achei os 72 de MDC. Então, cada grupo vai ter quantas abelhas? 72 abelhas. Para saber a quantidade de grupos que a gente vai conseguir, eu sei que cada grupo vai ter 72 abelhas, tá? Mas quantos grupos eu vou conseguir? Eu vou pegar o total de abelhas, ó, dos dois tipos juntas, eu tenho 648 abelhas, e vou dividir pelo MDC, que é 72. Vão ter 72 em cada grupo, né? Então, total de abelhas dividido pela quantidade de abelhas por grupo, eu vou achar aqui 9 grupos de 72 abelhas. Dúvidas? Vocês são muito fera, viu? Não, peraí, depois eu vou... Fala. Você vai passar esse exercício no plural? Sim. Eu também tenho uma dúvida. Se antes de todos os números derem, tipo, eles não vão dar um ao mesmo tempo. Um dá um antes que os outros. Continua? Continua até terminar, sim. Mais alguma dúvida? Mínimo múltiplo comum, MMC. A gente estava falando agora de MDC, máximo divisor comum. Agora a gente está falando de mínimo múltiplo comum, MMC. A diferença entre eles é muito, muito pequena, tá? Lembre que no MDC eu pego aqui, para fazer a multiplicação, só os números que eu usei para dividir todos, né? No MMC eu não tenho essa separação. O processo é exatamente o mesmo. O processo de divisão, de decomposição é exatamente o mesmo e segue as mesmas regras. Porém, na hora de eu definir o MMC, eu pego todos os números que eu usei para dividir e não só os que dividiram todos, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 13. Eu vou achar que o mínimo múltiplo comum entre 144, 26 e 10 é o número 9.360. Outro exemplo, MMC entre 60 e 100. Eu vou fazer o mesmo processo de divisão, mas eu vou multiplicar todos os divisores aqui, tá? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. E vou achar aqui o número 300. A gente vai multiplicar sempre todos os divisores. É a única diferença do MMC para o MDC. Dúvida? Não. Aplicação contextualizada do MMC. Numa linha de produção, veja bem, ó, eu coloquei ali para vocês saberem que essa é uma questão da PUC, tá? Do vestibular da PUC. Numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feito na máquina A cada 3 dias, na máquina B a cada 4 dias e na máquina C a cada 6 dias. Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção nas 3 máquinas, após quantos dias as máquinas receberão manutenção no mesmo dia? Nós vamos achar essa resposta através do MMC. Fiz o processo de MMC entre 3, 4 e 6, que são os dias que as máquinas recebem manutenção. Achei aqui
o número 12 de MMC. Se elas receberam manutenção no mesmo dia, no dia 2 de dezembro, para eu saber qual é o próximo dia, eu vou fazer 2 mais 12. E vai dar o dia 14 de dezembro. Tá? Dúvida? AD, por que tem que ser 12 mais 2? Ah, porque a última foi no dia 2 de dezembro? Isso, amor. Aí, para eu saber qual é o dia que será a próxima, eu conto o dia, né? Dia 2 de dezembro, mais 12 dias, vai dar 14 de dezembro. E se for outro número, eu vou ter que adicionar. Por exemplo, se fosse, sei lá, 7 de dezembro, aí tinha que adicionar no 7 mais 12. Isso mesmo. Ah, beleza. Esse aí é o que soma todos, né? Multiplica Números todos. que dividem. Multiplica todos, isso. MMC. Apoio, fofuras. Livro didático, páginas 58, 59, 60. É atividade para fazer? Não. É onde você vai encontrar essa matéria para conseguir consultar alguns outros exemplos. Essa videoaula que vai para o YouTube e esse link vai no material que eu vou colocar após o meio-dia na plural para vocês. Aula de dúvida, quinta-feira, dia 16, às 10 horas. Aula de dúvida das atividades. Tá? Então, ó. Voltou aí pra mim, né? Ó, relembrando, vocês podem olhar aquelas páginas no livro para consultar outros exemplos. Vocês vão ter, na plural, o material que eu vou colocar com esses slides que eu acabei de passar para vocês. Eles vão estar lá. Essa videoaula vai estar lá, então vocês conseguem consultar tudo de novo, tá? E conseguem também copiar esses slides no caderno, que isso é interessante para depois vocês terem a matéria ali, tá? Alguma dúvida, meus chuchus? Não? Vocês são muito bons mesmo. Então tá bom. Ó, nos vemos na quinta-feira. A aula de quinta-feira é de dúvida. Então eu vou repetir. A aula de quinta-feira não é obrigatória. Ela é de dúvida. Eu tenho uma dúvida, eu vou entrar. Eu quero ouvir eu não tenho dúvida, mas eu quero ouvir a dúvida dos outros. Eu quero ver a Adelita, porque eu estou morrendo de saudade. Pode entrar também. Tá? Isso é legal. Até eu só mandei aquela mensagem no grupo perguntando se era obrigatório, porque minha mãe não tava acreditando em mim, tá? Eita, Rafa, tá com a moral baixa, hein? Tá bom, meus queridos e minhas queridas. Amo vocês. Até quinta-feira. Qualquer coisa que vocês precisarem, podem me chamar no grupo lá, tá? Tá. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para as pessoas que não foram na última aula de quinta-feira. Fiquem sabendo que foi muito legal. Viu? Vocês perderam a nota de vocês, que teve comemoração. Adeus, tá? Qual foi a minha nota? Eu deixado 7,5. Eu acho que era... Não sei, Rafa. Depois eu te passo pelo WhatsApp depois. Aqui tá. Beijo, meus amores. Tchau. Tchau, Adeus.